Boa noite, gente. Sejam Boa noite. bem-vindos, bem-vindas. Mais uma formação, então. Uma sexta-feira à noite, né? Hoje, várias escolas me dizendo, professor, temos festa junina, né? Então, vamos assistir depois a gravação, certo? Então, Maristela, já estou te vendo aí, né? Certo? Eu só quero dizer para vocês que a lista de presença, daqui a pouco mais eu coloco ali no chat, tá? Aí, se vocês não encontrarem ela, porque começa a entrar as perguntas, né? Aí eu coloco de novo depois, volta e meia eu coloco de novo, tá? Aí, se dá uma boa noite meio pessoal lá do YouTube, né? Nós estamos com um bom pessoal lá pelo YouTube, está dando muito certo essa transmissão via YouTube também. Maristela, contigo então. Então tá, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? Já nessa sexta-feira à noite, como o Rui comentou, não é fácil, né? Ficar fora de assistindo uma live, né? Ou uma gravação, né? De sexta-feira à noite. Mas hoje a gente se propôs, então, para conversar um pouco desse segmento. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui tá ok. Tá? Então tá. Sobre adaptação de material. A gente já vinha conversando um pouco numa aula inaugural no ano passado sobre a educação inclusiva. O início desse ano, então, conversamos um pouco sobre o PEI, né, sobre os percursos do PEI. Também falamos um pouco de adaptação curricular, e hoje a gente vai falar um pouco da adaptação de material. Por quê? Porque eu sei que isso também é uma dificuldade que a gente encontra em sala de aula para conseguir trazer o material para todos os alunos que estão no espaço. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Maristela, tu tá com 2 computadores aí? Se tiver 2, muta, parece que tá num eco. Tá. Um deles, tu muta, aquele que você não vai utilizar. Melhorou? A princípio, eu não ouvi o eco do melhorou. Peço desculpa, viu? A gente não é muito da tecnologia, vivendo e aprendendo. Eu arrumei 2 computadores justamente porque para um não me deixar na mão, porque esses dias atrás esse me deixou na mão. Isso aí. Mas qualquer coisa, a gente migra desse para o outro, não tem problema algum. Vocês estão conseguindo ver a apresentação que eu projetei? Tudo certo, Maristela. Para mim aqui tudo. Então, tá bom. Então, vamos lá iniciar. Então, por que a gente adapta, né? As dúvidas de por que a gente vai adaptar o material. Realmente, adaptar, não, a gente pensando na educação inclusiva, a gente pensa em adaptar o material em si, né? Para trazer o alcance desse aluno. Mas, olhando numa questão evolutiva da nossa vida, por que a gente adapta, né? Nós adaptamos o tempo todo na nossa vida. A nossa vida, se a gente vai olhar bem, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente vive se adaptando, né? A nossa vida não amanhece e quando a gente vai dormir da forma que a gente predestinou. Por exemplo, eu posso ir dormir hoje à noite pensando o que eu vou fazer amanhã e colocando uma rotina no meu dia. Eu vou acordar tal hora, eu quero me organizar com o meu café com calma, né? Eu vou vir trabalhar, eu vou fazer isso e aquilo. Porém, há situações que acontecem na nossa vida que façam com que a gente necessite adaptar para que as coisas ocorram da melhor forma possível. Então, na nossa vida, a gente passa o tempo todo adaptando. E a adaptação, ela é crucial para o desenvolvimento, né? Para o nosso crescimento. Quando a gente pensa em adaptabilidade, a gente pensa em permitir enfrentar desafios e lidar com essas mudanças para encontrar novas possibilidades, né? Novas oportunidades
de resolver algumas situações. Então, a adaptabilidade está o tempo todo, em todo momento da nossa vida, né? Permitir que a gente se adapte às situações ajuda a gente a desenvolver a resiliência, temos melhor produtividade e ajuda a fortalecer a capacidade de resolver problemas. Quanto mais eu adapto, mais eu penso em outras soluções de resolver as coisas que acontecem no meu dia. Então, adaptar também é uma forma de nos flexibilizar diante das circunstâncias. É claro que a gente adapta muito durante o dia a dia, porém, se formos querer escolher, adaptar não é uma opção o tempo todo, isso também nos cansa adaptar. Eu tinha programado outra coisa, agora vou ter que fazer isso, eu adaptei aquilo. Eu tinha me programado de fazer isso, mas aconteceu que, né, passei mal, não fiquei bem, tive que adaptar de novo. Então, sempre ter muita flexibilidade também nos tira dessa zona de conforto de querer fazer a nossa rigidez diária, né? Todo ser humano tem a sua rigidez de querer fazer as coisas de tal modo, e quando as coisas não ocorrem desta forma, necessitamos adaptar. E às vezes a gente encontra essa rigidez dentro de outros espaços, né? E é necessário essa flexibilidade, tanto nossa quanto desses outros espaços, para que essa adaptação ocorra. Mas há uma palavra-chave: quanto mais adaptação, quanto mais a gente pensa nesses processos, querendo ou não, melhora essa produtividade, mas o mais importante é a nossa resiliência, né? A nossa maturidade de enfrentar desafios. Então, adaptar não está só no ambiente escolar, está em todo o processo. Aí, pensando nisso, a gente pensa, eu adapto na vida, mas como é que é adaptar na escola, né? Cada faixa etária, ela tem necessidades específicas, né? Tanto física, quanto emocionais, quanto cognitivas e motoras, né? Sensoriais também, incluindo nesse espaço. Cada faixa etária tem essas necessidades. Um bom professor entende essas diferenças, né, e ajusta ela de forma a ensinar para garantir segurança, aprendizado e encantamento. O que é esse encantamento? É trazer o aluno para mim, para que ele fique feliz e engajado nessa forma de ensinar, né? Então, ajustar a nossa forma de ensinar é o que nos faz professor também. Nós, enquanto professores, e me coloco nesse espaço por ser professora também, planejamos a nossa ação, planejamos a nossa aula do dia, mas nem sempre a gente consegue, né? Aplicar o que foi planejado. Às vezes, eu planejei uma aula linda, maravilhosa, meus alunos estão super agitados, não consegui fazer nem a metade. Ou, às vezes, eu planejei uma aula show de bola, eles aproveitaram tudo, sobrou ainda 1 hora de aula, e agora? Eu adapto para outra coisa, eu penso em outra estratégia para eu também ocupar esse tempo, né? Então, eu estou sempre adaptando. E trazendo isso dentro da escola, né, eu trago o exemplo de pensar numa turma de berçário 1. O que é o berçário 1? Crianças de 4 meses a 1 ano, a comparar uma criança de 1º ano. Então, por que trazer esse exemplo para vocês? Porque berçário 1 tem uma necessidade específica, tanto física, cognitiva, social, emocional, motora, diferente de uma criança de 1º ano que está na faixa etária de 6 anos para 7 anos, que é diferente se eu fosse colocar aqui um adolescente de 7º, 9º ano, né, 7º, 8º, 9º ano, que também é diferente do ensino médio. Então, pensando nesse exemplo que eu trouxe, de berçário 1 e 1º ano, uma faixa etária de 4 meses a 1 ano e uma faixa etária de 6 a 7 anos, existe uma diferença gritante nessas necessidades, porque as janelas de aprendizagem deles são diferentes, as necessidades que eles têm nessa faixa etária são diferentes. Então, eu não posso, por exemplo, enquanto professor, na minha rigidez, chegar numa turma de berçário 1 com letras e números. Não vai fazer sentido nenhum. Né? Então, o que eu faço enquanto professor? Eu adapto a necessidade do ensinar para aquela criança dentro daquela faixa etária que ela necessita. O que uma criança de berçário necessita? Uma criança de berçário necessita se locomover, explorar, né?
necessita imitar, apontar, outros requisitos que serão pré-requisitos para quando ele chegar no primeiro ano, que sim, eu vou trabalhar mais a situação de alfabetização, né, sons das letras, enfim, questões matemáticas que são totalmente diferentes. Então, a gente adapta o que eu estou fazendo, né, trabalhando para aquela criança, para aquela necessidade naquela faixa etária. Querendo ou não, a gente está adaptando isso também. Como que fica essas adaptações e flexibilizações dentro do ambiente escolar, né? Elas correspondem, então, a uma construção entre eu, professor docente, e a minha prática, né? E ela também traz essa interlocução, essa interação entre os pares, entre nós profissionais, né? Adaptar e flexibilizar, nós, enquanto professores, a gente está fazendo o tempo todo isso na sala dos professores, quando vai na sala de aula, a gente pode não se perceber. Quando a gente pensa em adaptação, a gente pensa logo na criança da educação inclusiva, né? Eu preciso adaptar uma atividade, mas às vezes essa adaptação já está sendo feita junto com os demais. Claro que tem adaptações muito específicas que necessitam, né, serem feitas, mas a gente, sem querer, a gente está adaptando o tempo todo, né? E essa interação com o outro profissional é legal. O que ajuda nessa flexibilização e nessa adaptação? Porque essa troca, esse diálogo, percebe-se que eu, na minha prática, estou conseguindo fazer muito bem tal situação com tal criança, né? Da educação inclusiva, pensando agora nesse lado. Aí eu estou conversando com outro professor da outra área que está tendo dificuldade em aplicar tal conteúdo, fazer com que, às vezes, não é até no conteúdo, não cabe a questão de regência, mas sim aquela questão de manutenção, de controle, de conseguir colocar o aluno, pelo menos sentar um pouquinho para realizar a atividade, de que ele tenha constância dentro do espaço escolar e nas atividades, né? Então, essa troca entre professores é riquíssima, porque eu consigo contar o que eu fiz da minha prática para o outro, e o outro me relatar de uma forma de fala e de escuta, para trocar papéis e ampliar essas possibilidades de adaptações dentro do espaço escolar, né? E essa adaptação, ela pode não ser só feita para a criança da educação inclusiva, ela pode ser aplicada a toda a turma. Mais para frente, na conversa de hoje, eu vou falar sobre o sistema DUA, sistema DUA de flexibilizações e adaptações. Aí, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre o que isso diz de quando a gente pensar em adaptar, como eu estou adaptando para todos e não só pensando na educação inclusiva, né? Mas o importante dessa questão da adaptação é adaptarmos da forma que respeite a necessidade, né, e a individualidade de cada sujeito. Aí vocês pensam assim, poxa, Maristela, tá vindo aí falar, né, da gente respeitar a individualidade e né, de cada sujeito, a necessidade, mas, poxa, eu tenho 40 em sala de aula. Como é que eu vou pensar na necessidade e na individualidade de cada um? Aí que volta a questão das faixas etárias. Sim, eu tenho a minha necessidade e a minha individualidade, mas eu tenho um parâmetro que nesta faixa etária eu tenho tais necessidades em comum, tais individualidades em comum, que é diferente de uma criança da educação inclusiva, que uma criança incluída, que necessita de uma individualidade maior em função da sua condição. Né? Em outros momentos, acho que eu comentei com vocês, né, que a gente tem nomes, né, para os transtorno do espectro autista, tem nomes para as condições das crianças, mas a gente não adapta o laudo, a gente adapta a individualidade de cada sujeito. O nome, né, dizer, ele é autista, eu tenho que adaptar para aquele autista, eu tenho que adaptar para aquele disléxico. Não, isso é rótulo, e rótulo a gente põe em produtos, né, então a gente adapta para a individualidade daquele sujeito. E a gente não adapta também para a condição. Vou ter que adaptar para o transtorno do espectro autista. Não, eu adapto para aquele aluno que possui transtorno do espectro autista. Por quê? Porque não tem receita pronta
para você adaptar. Isso é material para trabalhar com autista. Não, eu posso trabalhar com pessoas com transtorno de espectro autista, eu posso trabalhar com pessoas com dislexia, porque eu vou trabalhar na condição em que ela está necessitando de ajuda para aquilo. E não em si, eu estou adaptando ou trabalhando por um laudo em si, né? A gente trabalha com sujeitos, né? E essas adaptações, elas devem sempre priorizar as áreas e habilidades que o sujeito mostra mais possibilidades para suprir as suas fragilidades. Então, quando a gente vai pensar em adaptar, eu vou pensar na fragilidade da criança, porque é por isso que eu estou adaptando, por ele não conseguir realizar tal situação. Mas eu adapto pensando na fragilidade, mas focando na potencialidade. Porque adaptar tem que ser algo que o aluno vá conseguir fazer com menos suporte para suprir a sua fragilidade. Porque se eu penso na fragilidade dele, na sua dificuldade, e eu vou fazer uma adaptação que vai ser mais difícil do que não adaptar, eu não estou adaptando. Dali vem a palavra, o adaptar é um facilitador, é facilitar para que ele consiga chegar no objetivo proposto. E o que é essa adaptação de conteúdos dentro da sala de aula? Que eu acho que é a pergunta recorde que eu tenho, assim, quando a gente fala de adaptação de material. E daí, o que é adaptar? É o mesmo conteúdo, só adaptado ao nível de entendimento daquela criança. Por exemplo, vou trabalhar o ciclo da água, né, com os meus alunos. No ciclo da água, né, para a turma, digamos, de sexto, sétimo ano, né, agora não sei em que nível que entra essa situação do ciclo da água, como uma sugestão mesmo, como uma ideia. Vou trabalhar o ciclo da água de forma bem mais aprimorada, e o que acontece? Lá vai ter um texto, vai ter interpretação, vai ter imagens, vão ter questões de ligar, de colunas, de relacionar, né, mas daí, aquela criança, né, incluída, ela não vai conseguir ler na letra script, ela não vai conseguir acompanhar 3 páginas sobre adaptação da água. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adaptar o ciclo da água, mas de forma mais sucinta, com imagens, letra caixa alta. Então, ela vai estar fazendo a mesma coisa com os colegas, só que de uma versão em que ela possa conseguir realizar. Eu tenho um aluno que ele tem uma condição mais, que precisa de muito mais suporte, e ele só funciona muito bem com imagens. Então, enquanto os outros vão ganhar o texto, ele vai ganhar imagens para colocar em ordem o ciclo da água de como acontece, né? Enquanto os outros vão relacionar a coluna, ele vai fazer a relação de números, né? Os colegas, ele vai fazer a relação de imagem com imagem igual, ou de imagem com a palavra, né? Mas está fazendo o mesmo conteúdo, né? Quando a gente trabalha história, geografia, ciências, tem o foco nessa questão do conteúdo. Agora, eu entendo, compreendo e acolho que trabalhar matemática e português na área da educação inclusiva é um desafio maior, tá? Porque nem sempre você encontra imagens que correspondam àquilo que você está trazendo de conteúdo para o aluno. Mas o que a gente vai fazer? Então, português, eu estou trabalhando a questão de gramática, né? Estou trabalhando verbos, substantivos, enfim. Aquela criança, digamos, que está incluída nessa turma, ela está aprendendo o processo de alfabetização. É dever do professor de sexto, sétimo ano que essa criança está incluída a alfabetizar? Não. Mas é dever nosso enquanto professor, não necessariamente tem que ensinar gramática para ele, mas ensinar relacionamento de pareamento de letras, de palavras, né? E com o monitor tudo facilita mais, porque o professor vai organizar esta aula, vai explicar para esse aluno com esse monitor junto, esse monitor vai coordenar essa atividade que vai fazer. Matemática, como é que eu vou trabalhar potenciação, né? Como que eu vou trabalhar a raiz quadrada? Mas daqui a pouco, essa criança, na sua avaliação diagnóstica, ela está fazendo números até 50. Então, vamos trabalhar até onde ela consegue, eu não posso ir muito além. Isso não é presumir competência, pessoal.
tem uma diferença muito grande nisso. A gente precisa, enquanto educadores, quando eu recebo uma criança de educação inclusiva, ter essa interlocução com o AE, que faz uma avaliação mais minuciosa, porque eu entendo, a gente precisa desse apoio. Por quê? Porque vocês têm muitos alunos e vocês não têm como, em 1, 2, 3 aulas, conseguir fazer uma avaliação detalhada dessa criança, né, na semana. Então, ter o apoio de outros que já estão atendendo essa criança, dos profissionais que já atendem, eu falo criança, né, mas criança, adolescente, né, enfim, desse sujeito, para que ele consiga, vocês consigam ter uma base. E com essa base, sim, fazer a avaliação de vocês, né, para conseguir pensar em possibilidades de adaptação para ele, né? Mas sempre focando no seu nível de entendimento, tá? Aqui tem uma frase que eu coloquei em azul, que é uma coisa que é como se fosse um parâmetro de adaptação. Pensar em adaptação é pensar que a limitação desse sujeito, ele vai coexistir com as capacidades dele. A gente não pode focar na limitação. Ou, eu vou focar na capacidade e vou esquecer a dificuldade dele, eu vou focar só no que ele é bom, mas no que ele precisa melhorar, não vou conseguir mexer, né? Essa frase é uma das frases bases para a gente adaptar. Limitação, ela coexiste com as capacidades. A questão é identificar essa limitação e oferecer os apoios necessários para que o aluno consiga, a partir das suas capacidades, suprir as suas limitações. Então, conhecer as demandas dos seus alunos, né? A singularidade de cada sujeito vai ser a base para uma boa adaptação. Eu tenho que conhecer para daí saber de que forma adaptar e de que forma ele vai conseguir entender o que eu quero trazer para ele também. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se tiverem, podem mandando no chat, que assim que possível eu vou acompanhando, ou, né, quiserem, também podem acionar a mãozinha que eu paro, né? A gente pode ir fazendo uma conversa bem tranquila, tá? Vou seguindo, qualquer coisa pode ir me chamando. Pensar, então, no sistema DUA é um sistema universal que é ocupado bastante nas engenharias, né? Quem é arquiteto é o sistema universal que é instalado para adaptar rampas, elevadores, né? Nessa parte da engenharia, eles conhecem muito esse sistema, né? Só que aqui pensando, ele foi adaptado para a aprendizagem. E quando a gente pensa no DUA como sistema universal para a aprendizagem, é um sistema que pensa que adaptar precisa passar por 3 redes que existem em nosso corpo, né? Primeiro, para a criança conseguir receber esses estímulos. Então, adaptar pensando numa rede afetiva, né? Para quê? Porque eu tenho que pensar numa atividade que passe pela rede afetiva que vai desenvolver o quê? Pegar dessa criança, desse adolescente, um envolvimento. Então, eu tenho que focar na minha adaptação que priorize o envolvimento. Eu tenho que pensar nessa adaptação que ela priorize uma rede de reconhecimento. O que é uma rede de reconhecimento? É uma rede de representar de várias formas. Então, que ele vai reconhecer aquilo que ele está ganhando, estudando e elaborando. Então, passando por uma rede afetiva, uma rede de reconhecimento, a gente passa também pelas redes de estratégias. O que é a rede de estratégia? É planejar uma ação para depois ter essa expressão. Quando a gente passa no Sistema Universal de Aprendizagem por essas 3 redes, a gente passa por todos os sentidos que o ser humano necessita para reconhecer esse conhecimento. Ele passa por toda a questão olfativa, visual, auditiva, porque eu passo por várias redes de reconhecimento. Eu passo pela rede afetiva que eu pego pelo engajamento da criança, desse adolescente. E na rede de estratégias, porque eu mostro várias formas de aprender, não é só escrita, é ouvida, é falada, é manuseada. Então, pensando nesse sistema, ele é um sistema que foi feito para quê? Para que você, professor, você vai adaptar a atividade para todos. Você não vai fazer uma atividade diferenciada para aquele indivíduo. Só que isso é uma conversa que a gente já teve, né, já se fala há muito tempo no sistema de aprendizagem, né, DUA.
mas não é uma coisa que é reconhecida ainda para se fazer. Ainda tem muito aqui, não, eu tenho que fazer separado a atividade para ele, eu tenho que fazer algo que ele vá conseguir fazer realmente. Mas quando a gente pensa num todo e fazer uma forma de adaptação para todos, eu não preciso fazer adaptações exclusivas e separadas. É isso que esse sistema propõe, né? Mas eu trago essa ideiazinha só para vocês ir pensando um pouco sobre isso, tá? Pensando nesse processo de criação e adaptação, ele é um processo mesmo. Ele passa por um envolvimento, uma representação, expressão, né? Então, isso aqui é um fluxograma que eu trouxe do desenvolvimento para ajudas técnicas, que é ocupado, né? É o original lá da parte também da engenharia, mas trazido para a parte da educação. O que é o primeiro passo, então? É entender a situação. Na parte da educação, o que é entender a situação? É conhecer o aluno, né? Aí eu conheço o aluno e eu quero trabalhar tal habilidade, então eu tenho que pensar em quê? Em gerar ideias. Eu vou trabalhar tal coisa com aquela turma, então eu preciso trazer tais coisas para aquela criança, porque ele não vai conseguir focar muito naquela atividade. Eu gerei uma ideia. Depois, eu escolho alternativas. Então, eu vou passar pela rede de reconhecimento olfativa, pela rede de conhecimento visual, pela rede de conhecimento auditiva, e eu vou representar essas ideias. O que é representar? Trazer para a prática essa ideia do que eu pensei, das possibilidades das ideias que eu gerei. E isso vai construir um objeto, né? Ou, enfim, a atividade em si que eu estou montando, e eu vou aplicar isso, né? Eu vou avaliar esse uso e eu vou acompanhar esse uso. Então, essa é o fluxograma para um processo de criação e adaptação. Pensando, a gente pensa, eu vou fazer tal atividade. É muito rápido, né? Eu vou fazer tal coisa. Ou, às vezes é demorado. Mas o que é que eu vou fazer? Esse processo de pensar, a gente passa em toda essa parte aqui, ó, até na hora que eu represento essa ideia, a hora que eu trago essa ideia para o papel, trago para esse aluno e começo a fazer. A gente passa por esse processo mental, né, e organizacional para adaptar. Aí, né, vocês devem perguntar, poxa, tá, mas e daí, como é que a gente faz a adaptação, né? Então, eu trouxe hoje várias possibilidades de adaptar, várias imagens, né? Vocês vão ver que é longo, tem bastante, não é longo de muitas imagens, mas também, né, quero dar tempo de suprir o tempo da aula, né, desse momento também, para a gente conversar um pouco. Então, de como fazer agora, eu vou trazer possibilidades tanto da parte mais, vocês vão olhar, mas isso é atividade de criança menor, mas às vezes o tamanho não corresponde ao que a criança necessita. Eu posso ter alunos maiores, mas com uma cognição mais, que necessita de um maior suporte, e que essas atividades vão, né, trazer luz para poder fazer alguma coisa mais interativa com eles. Tá? Que também vai ter atividades mais para o final, que vão mostrar que vocês também não precisam fazer ideias mirabolantes para trazer a atenção do aluno, né? Desde que a gente traga algo que possa suprir essa necessidade do engajamento dele. Quando eu trago ele para mim, eu tenho quase tudo. Então, como que a gente vai fazer? Aqui eu trago para vocês duas formas de tecnologia quando a gente pensa em adaptar o material, tá? A gente tem a tecnologia assistiva e a tecnologia reabilitativa ou educacional, tá? Ambas estão e podem estar no mesmo espaço. Elas não foram feitas para, a tecnologia assistiva eu vou trabalhar só na parte clínica e reabilitação, né? E a tecnologia de reabilitativa na forma educacional, não na forma clínica, só para a parte da escolar, né? Elas coexistem no mesmo espaço, né? Então, a assistiva é quando a gente usa suportes para reabilitação mesmo. Por exemplo, uma pessoa surda tem uma tecnologia assistiva de aparelho auditivo para sua reabilitação. Mas nós, na escola, fazemos muito da tecnologia reabilitativa educacional, onde a gente pega pelos suportes, né, das capacidades cognitivas daquele sujeito e
trazemos em foco isso para, digamos que, reabilitar, né? Ajudar, que nada mais é do que proporcionar estratégias para o desenvolvimento dele, né? É uma forma de reabilitação também, só no espaço educacional. Então, nós temos essas duas formas de tecnologia, tá? Tanto assistiva quanto a educacional. Dessa forma, eu trago exemplos de tecnologia, tá? Dividido em assistiva, reabilitativa e educacional. Então, a assistiva é essas formas de tecnologias mais palpáveis, que tem uma forma de trazer possibilidades, né, de uso dele. Então, uma cadeira é para uma pessoa cadeirante que não consegue caminhar, é uma forma de adaptar. A tesoura, esse uso dessa tesoura aqui, né, é uma tesoura que vem com esse caninho acoplado na tesoura natural, que ela aperta e ele faz o manejo porque o indivíduo não consegue colocar os dedinhos aqui dentro. É parecido com essa tesoura aqui, ó, né, então ela não tem buraquinho, mas ela tem esse movimento aqui, quando eu aperto, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, eu aperto e eu consigo, né, fazer um movimento aqui, ó, em vez de colocar, né, no acessório aqui na parte do buraquinho da tesoura, né, e essa é uma tesoura que depois, ó, dá para tirar para tentar fazer de forma separada. E essa outra aqui, dá para fazer com cola quente, né, pega o caninho fino da cola quente e incorpora dentro dessas partes aqui, e ele dá essa malemolência para fazer a adaptação nessa tesoura, se a criança não consegue, né, pegar, geralmente crianças com paralisia cerebral, crianças que têm dificuldades motoras finas graves, né, com atrofias, né, não consegue colocar, mas isso não quer dizer que ela não possa cortar. Crianças que têm uma síndrome que não tem os membros, né, eu tenho um aluno que é assim, então ele não tem essa parte dos membros finos, mas tem essa parte membrática aqui, então ele posiciona a tesoura desta forma aqui, ó, um em cima do outro, e faz esse movimento aqui, enquanto o professor segura a folha aqui. Então, ele também pode participar desse processo, né? Essa outra forma é reabilitativa, então aqui ele não tem muita autonomia, porque vai precisar sempre de um ajudando. Aqui ele já consegue, né, dar passos, se segurar, né? Aqui eu preciso de alguém que também segure a folha para mim reabilitar. Aqui são formas de bolas que pegam para fazer esse mesmo movimento que a tesoura está fazendo, tá? E na parte educacional, então, em que a gente desenvolve essa parte cognitiva, por exemplo, aqui com comandos, pisa no vermelho, pisa no verde, pula do verde para o azul, né? Pulando para esses espaços utilizando um delimitador, né? Uma forma, que é uma imagem que eu trouxe para mostrar para vocês. E aqui já é uma forma educacional sem essa mesma adaptação aqui, mas de uma forma também motricidade fina, né? De cortes. Tá? Essas são 3 exemplos de formas de tecnologia. Então, pensando em possibilidades de como a gente poderia, né, usufruir isso. Aqui, trago possibilidades quando a gente vai pensar numa folha, né, pensar algo palpável, né? Eu vou fazer uma adaptação de material. Então, o que é necessário para uma criança que daqui a pouco não consegue ler, ou lê, mas não, só lê palito e não lê script cursiva, né? Então, eu vou usar uma letra caixa alta, letra maiúscula, visível, né? Às vezes não no tamanho 12, tem que ser no tamanho 16, né? Uma borda para orientação. O que é a borda? Né? Fazer uma borda na folha inteira, para a criança saber que ali tem um limite, de onde começa e onde termina. Imagens relacionadas com essa escrita facilita muito, né? Às vezes a imagem está lá, a escrita está mais embaixo, para recortar a escrita, para colocar na imagem correspondente, não só fazer o liga, né? Para trabalhar outras questões reabilitativas também. Escrita simples, espaçada, não no espaçamento 1,5, às vezes é 2, 2,5, né, para quando for fazer leitura, principalmente para quem tem TDAH aqui, né, uma forma de adaptar, não se confundir, não se perder na linha em que está acompanhando, né. Escrita simples, né, o que é a escrita simples? Eu vou fazer um problema matemático.
Maristela foi no mercado comprar 50 laranjas, 30 bergamotas, 20 bananas, 1 quilo de arroz e 6 ovos. Ao total, daí lá vai dizer, o ovo custava tanto, a laranja tanto, tanto. Quanto Maristela gastou o total? É muitas questões para uma criança que tem TDAH ou que tem um outro transtorno tentar focar. Ela leu tudo, quando chegou lá vai pedir quanto Marcelo tem no total. Ela não vai já lembrar quantas bergamotas tinha, vai se perder na escrita, não vai achar. Então, uma forma de uma escrita simples. Fui no mercado e comprei 2 bananas, 3 batatas, ao total. Não toda aquela situação de peguei isso, deixei aquilo, quanto, né? Ou, por exemplo, vamos fazer uma soma. 2, daí a fotinha da banana. 4 batatas, né? Total, tem um cesto para colocar lá o recorte das frutas, né? Então, isso tudo é uma forma de adaptar, né? E curta e objetiva, sem muita enrolação, né? Sem muito enfeite. Para essas questões de adaptação, elas precisam ser curtas e objetivas mesmo, tá? Sem muitas questões coloridas, dispersas, soltas pelo espaço, né? E priorizar sempre nas propostas pedagógicas questões visuais, né, auditivas, questões, né, que eu consigo, às vezes, se eu posso numa atividade proporcionar uma dinâmica olfativa, gustativa, né, mas principalmente, pessoal, a gente não focar só no olhar e no escutar, mas no tocar. A parte que eu pego o sentido do tocar, que eu vou contar quantas laranjas eu tenho, eu pego a laranja, ou eu pego algo que simboliza a laranja, eu estou ativando mais redes, isso aqui são redes e conexões do meu cérebro, e isso auxilia que eu consiga, de uma forma mais concreta, ter uma vivência sobre aquilo que eu estou explicando para o meu aluno. Então, quando a gente fala lá no DUA, quando eu comentei com vocês, das redes, é isso aqui, ó, é ter possibilidades de redes de reconhecimento, né? Quanto mais rede de conhecimento, mais essa rede vai interagir com as questões das redes afetivas e vai tocar nesta criança, né, neste aluno. Agora, né, uma questão que esses dias eu conversando com alguns professores, né, de um outro município, e eles me falaram, poxa, e o livro didático, né? Tem municípios que eles têm já, né, comprado, já negociado, que é o livro tal, o sistema tal de ensino utilizado, e esse sistema ele vem pronto e não vem adaptado. Então, e esse aluno, ele vai usar, ele não tem condições, né? Digamos, eu vou dar o meu filho, né? O meu filho, ele estuda numa escola municipal e eles têm um sistema de ensino. Meu filho está no 2º ano, né? Eu não sei se todos que estavam aqui já estavam nas minhas outras falas, eu sempre falo, trago exemplos dos meus filhos, eu sou mãe, né? Atípica de 2 crianças com transtorno de espectro autista. A minha menina mais velha, de 14 anos, tem nível 1 de suporte e altas habilidades associadas e TDAH, e o meu menino, ele tem TEA, nível 13 suporte, né, agora está entre o não verbal com algo falante, está iniciando algumas situações de fala, e tem TOD, distúrbio do sono, seletividade alimentar, mais umas outras questões. E pensa, a minha menina, ela consegue, com o sistema de ensino do município, acompanhar tranquilamente, né, o meu menino já não. Mas ele tem direito ao uso desse material, né? Então, ele recebe este livro e ele é adaptado às atividades dentro do livro. Então, o livro dispõe de imagens, então é utilizado essas imagens, às vezes é recortada do livro e transposto para o caderno, às vezes é pegado palavrinhas que possam ser colocadas em cima daquilo. Por quê? Porque ele também quer ter acesso a esse material, né? Os professores já redigiram um texto em letra palito, né? Ele não fala, mas ele está iniciando a alfabetização, já está, na verdade, alfabetizado, e
colocou palavras, né, mais espaçadas, colada naquela folha que todo mundo estava trabalhando, né? Então, foi adaptando o próprio material que já vem do sistema próprio de ensino, né? Uma outra possibilidade que você tem aqui é a leitura que é feita para o profissional de apoio que vai estar com essa criança, né? E apenas organizar as perguntas. Então, eu não preciso, às vezes, redigir todo o texto que está lá. Ai, desculpa, pessoal. Deixa eu voltar. Eu não necessito, às vezes, redigir todo o texto que está lá, né? Eu posso fazer a leitura do que está escrito ali, e não fazer essa leitura, às vezes, maçante. Fulaninha foi na floresta buscar, não encontrou, não. Não, fazer uma coisa mais divertida. Olha, aqui na floresta eu posso me apropriar desse texto e dizer, olha, nessa floresta, nessa imagem dessa floresta, tem esse lobo. Aqui com o lobo ele encontrou, né, os 3 porquinhos. E eu vou, porque se eu ler, não vai ser tão significativo se eu daqui a pouco mostrar ou falar. Olha aqui, a floresta. Olha o lobo, esse lobo quer pegar o porquinho. Então, isso pode ser feito por esse profissional de apoio e a gente só organizar as perguntas, reformulando os espaços, porque a gente sabe que às vezes nesses livros tem pouco espaço, às vezes é um espaço assim, e a criança tem dificuldade motora. Ela tem que escrever papagaio dentro do espacinho assim, vai fazer só o P e o A e acabou o espaço. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer espaços maiores na folha de ofício, que vai estar lá numa caixinha, que quando ele precisa redigir isso, escrever, ele vai ser colado em cima ou abaixo daquela pergunta, aquele espaço maior para que ele possa escrever ou transpor no caderno. Eu sempre oriento que quando a gente pensa em adaptação do material, cada aluno tem a sua caixa de adaptação na sala de aula, que possa ter material dourado, que possa ter massinha, que possa ter palitos, que possa ter tinta, que possa ter areia cinética, que possa ter mais canetinha, canetão, né, possa ter outras coisas que vão estar ali para auxiliar na hora que precisar. E atividades extras também tá nessa caixa, porque às vezes ele terminou todo o material, vai querer fazer mais alguma coisa lá, ou um livro, né? Tem uma caixa do jogo também, né? Ou se não tem a caixa, tem o armário do jogo, que são jogos, ou se não está no armário, está na biblioteca, ou está na sala dos jogos, que possa ter essa dinâmica de ir com o profissional de apoio buscar, né, para ampliar isso também. Mas, por que eu trago isso? Assim, porque são formas de facilitar o trabalho de vocês também, né? Ter possibilidades, às vezes o monitor de apoio está ali junto, né? Estão recortando com a turma. Vamos fazer um movimento agora de recortar muitas imagens, vamos deixar na caixa das imagens, para que quando eu preciso fazer alguma relação, naquela caixa tem a tal imagem, já vou pegar. Né, não dá o tempo de procurar o livro, de procurar a imagem da criança desregular nesse processo, né? Outra forma também é de apresentar aos poucos os livros, né, quando é pensando em livro didático, porque às vezes a criança, né, olha o livro, isso conta com uma história que aconteceu com o meu pequeno. Esse ano ele aceita o livro didático com a bordinha, né, o espiral. O ano passado foi desmontado todos os livros e foi dado folha por folha para trabalhar a página 15, ele recebeu só a página 15, porque na cabeça dele, ele não aceitava fazer atividade. E nós estava pensando, poxa, mas ele gosta de fazer atividade, né? Ele faz atividade em casa, ele adora colar e recortar e colar. E na escola não tinha Cristo que ele fizesse. Então, a gente começou a perceber que quando a gente chegava com o livro, apresentava o livro didático, ele não queria fazer. Na cabeça dele, ele achava que ia ter que fazer aquilo lá tudo uma vez só. Aí, no momento que a gente foi dividindo, fracionando e dando só a folha, destacando a folha, né, tirando a mola, dando só aquela atividade, ele começou a fazer. Aí, o que acontece? Separou uma caixa, ia fazendo e colocava na caixa. Bem tranquilo. Não necessariamente tem que ser a apresentação da forma que o livro, enfim, né, traz. Dá para ser fragmentado e dar em partes. Isso é uma forma de adaptar também. Usar marca-textos e colagens. Então, nem necessariamente tem que redigir o texto, mas eu posso, enquanto professor, depois que a gente fazer a leitura e mostrar, pegar o meu marca-texto e lá, olha, isso é importante. Aqui a gente falou sobre o desmatamento. Ó, isso é importante. Aqui tem sobre as queimadas, né? Ou aqueles post-it, né? A gente tem uns post-its que são compridinhos, assim como se fosse umas flechinhas, que você pode ir colando nas partes de destaque para dar, né? Porque também tem essa interação de tirar, colar, né? Isso também chama a atenção dos maiores, né? E recortar o material e ir montando no próprio caderno, tá? Então, isso aqui a gente trabalhar o mesmo conteúdo que os outros estão fazendo, mas adaptado ao entendimento do aluno e à capacidade que ele tem naquele momento de conseguir receber esses estímulos.
Isso eu já falei em alguns outros momentos, quando eu também falei do PEI, né? A gente precisa organizar esse espaço, não é simplesmente adaptar o material que ele vai receber, mas é um espaço todo, então, rampas onde que são necessárias, adaptação de grande porte, né? Rampas onde são necessárias, portas mais largas para cadeirante, banheiro adaptado com suporte para levantar, né? Adaptações de grande porte, mas também as adaptações de pequeno porte, que são tentar as questões de barulho, sinetas maiores para quem, sineta de um barulho menor para aqueles que têm sensibilidade auditiva, né? Às vezes as questões de cheiros, né? Já tive casos de um caso que eu acompanhava do município, que a sala de aula da criança era do lado da sala do refeitório, então chegava perto do cheiro do alho, da cebola, ele começava a passar mal, ânsia de vômito. Então, essa turma foi relocada para um outro espaço, para que, né, não tivesse essas questões de problemas olfativos, né, que ela era uma menina com TEA, e ela tinha questões sensoriais de cheiro, e ela não podia com esse cheiro, ela sempre passava mal, inclusive chegou a vomitar, né, até descobrir que era por causa do cheiro, que era para muitos delicioso, era uma comida deliciosa, um cheiro ótimo, mas para ela era insuportável, né. Questões de ruídos, a gente sabe que com crianças e adolescentes não é fácil manter uma sala mais calma, não é fácil, não existe mais isso, né? Mas tentar da maneira, de uma forma que seja possível, e mostrando que isso também prejudica aquele que tem sensibilidade a isso, né? Esses ruídos, né? Muitas atividades, né? Muitas coisas, às vezes vale muito a pena. A turma vai fazer 5 atividades, mas ele fazer uma bem feita com que ele possa se engajar, né? Sempre priorizando a qualidade, não a quantidade, né? Questões de muitos enfeites na sala de aula, né? Não dá, precisa estar na parede o que é funcional, o que tira, o que pega, o que eu ocupo, não para enfeites, tá? Para quem tem questões que crianças com rotina, né, e rigidez, organizar uma forma de rotina, então, né, tanto de manhã, tarde e noite, ou uma rotina inteira diária, ou uma rotina flexível, mas isso é mais para quem tem transtorno de espectro autista que necessita de uma rotina. Para quê? Para ter previsibilidade do tempo. Hoje, à tarde, nós vamos fazer 10 coisas. Conforme eu vou fazendo, eu vou tirando para ela ter a noção que aqui chegou no recreio e aqui é depois do recreio. Então, eu vou tirando e colocando no potinho, até eu chegar o momento de que acabou, eu vou para casa, né? Organizar também situações de adaptação, não é só na sala de aula em conteúdo, né? A adaptação é no banheiro, né? Claro que aqui a gente não tem para tomar banho, mas organização de como lavar as mãos, né? Da que forma. Aqui é uma outra forma que eu mostrei, uma adaptação de banho mesmo, né? Opa, perdão. Aqui pulou. Aqui é uma forma de adaptação de mesa, é uma prancha que foi feita no programa Picture for Me. Eu posso mandar depois para o Rui o nome, ele pode passar, ou eu posso até digitar aqui no chat, vamos ver se eu consigo depois. Esse é um programa bem facilzinho, que quando você abre, você loga ele na conta de e-mail, ele abre quadradinhos. Você clica no quadradinho, ele abre uma janelinha do que você quer. Aí você digita água. Aí ele mostra a figura de água. Aí você clica na água, ele já vai lá para aquele quadradinho. Então, você pode fazer histórias sociais, você pode fazer pranchas de comunicação para quem não tem possibilidade de comunicação. Então, aqui uma prancha para uma criança que não tem tablet, não tem iPad, não tem passe de comunicação, e a forma dela se comunicar é apontando para o objeto. Então, eu quero, aí tá brigando, eu não quero, o que você quer? Preciso de um tempo. Então, a gente vai também modulando, né, do hora para o dia, a criança tem que saber reconhecer pictogramas, né, reconhecer imagens, às vezes é feito com foto, mas é uma forma de ter na prancha, na mesa mesmo, para a criança, uma forma de comunicação. Outra forma de comunicação é uma prancha de comunicação, é uma pasta de comunicação. Então, o meu menino, ele começou com 2 aninhos isso de apontar, ele passou por uma manuseável de trocar figuras, isso se chama PEX,
né? Um sistema de troca de figuras, é elaborado pelo fonoaudiólogo, mas vocês podem chegar a ver isso na escola, de crianças não verbais que levam isso para a sala de aula, né? Então, ele quer dançar, ele vai tirar a figura do dançar, vai colocar na tira de sentença, vai te entregar essa tira de sentença solicitando o que ele quer. Né? Só que aqui nesse ele tem a citação de que você tem que fazer o pictograma, recortar, emplastificar, botar velcro, botar na pasta, se tá na rua, caiu, perdeu, você foi a figura, né? Mas é um sistema muito bom para iniciar a comunicação. Outra forma de comunicação é um tablet de comunicação, que é mais em conta, e você pode baixar programas, por exemplo, o Let Me Talk, que é um programa de comunicação que você baixa dos mesmos pictogramas que você faz no Pictor for Me, e a criança clica, ele aparece na ficha de sentença aqui em cima, e ele tem voz, ele fala, eu quero, que você clicar, ele vai falar, batata, né? Tu clicou na batata, ele, batata. Né? Então, dá para ir formulando. E essa forma aqui, passou para essa aqui, que é o que o meu filho usa agora, que inclusive é ele, no ano passado, agora ele está bem mais grandinho. É uma forma de comunicação com um iPad de comunicação, e isso é um sistema de comunicação de alta tecnologia, que a gente chama. Né? A pasta é um sistema de baixa tecnologia e mais robusto. Esse é um sistema de alta tecnologia, em que ele clica na imagem, e aqui vai vindo a imagem, e ele clica, então, aqui depois para falar, e ele fala a sentença inteira, né? E aqui tem pastas, esse aqui ele é mais inteligente que esse, né? Claro que é mais custoso, porque é um iPad, não é um tablet, né? Sistema iOS, então tem que pagar a licença do programa, mas é o sistema do programa vitalício, né? Aí o que acontece? Ele, por exemplo, clica na janela de comida, ele abre o leque de comida, daí, por exemplo, lá tá bolo, você pode logar de como fazer um bolo, os ingredientes do bolo, ele é tão inteligente que você pode ir botando janelas em cima de janelas para abrir o que você quiser. Né? Recentemente a gente estava internado com o nosso pequeno no hospital por 4 dias, né? E vocês não têm noção de como esse sistema ajudou a pensar no soro, internado, não podia sair da cama, naquele quarto, chovendo, frio. Então, a gente fez histórias sociais das coisas que ele pedia, do que podia, do que não podia. A gente fez a história social de como ele ia receber a medicação, o soro, de quantas vezes ele ia ter que ser picado, por que ele tinha que ser picado de novo, né? Por que tinha que fazer um raio-x. Então, não auxilia só na parte educacional, é para todo, a sistema de comunicação, quando a gente organiza de forma de adaptação, é para todo o espaço, e é para ser um facilitador no ambiente escolar. Então, fiquem atentos às crianças não verbais que vocês têm, que não têm, para ver se eles não têm uma forma de comunicação já instaurada, e às vezes a família deixa em casa, né? Não, vamos trazer para a escola, vamos tentar essa comunicação com esse aluno na escola. Então, agora, eu trago algumas sugestões de adaptações que vocês podem fazer, tá? Então, eu vou trazer situações bem robustas, com muito material manuseável, até chegar ao que a gente também só faz de material pedagógico para adaptação mesmo do conteúdo, tá? Então, iniciando aqui. Para adaptações sensoriais, então, para crianças que às vezes não suportam cheiro, né? Eu estou trabalhando lá nas aulas de artes, né? O slime com figuras, né? Pode ser figuras emplastificadas, pode ser animais pequenos. Aqui é areia colorida de várias formas, então aqui já está trabalhando a quantidade. Menos, mais. Tem que encher o pote azul, deixar o pote vermelho com menos. Trabalho em motricidade fina para colocar, que é dupla, um trabalho em dupla. Outra atividade sensorial para trabalhar de motricidade fina é uma gelatina aqui, e daí foi colocado, conforme a nomeação dessa criança, os elementos em cima, aqui é areia, tudo, né, misturado, para ele ter o contato. Então, ele pegava a frutinha assim, ó, para não encostar na geleca, né. Mas para que trabalhar isso? Porque às vezes, quando eu ia trabalhar com tinta, por que trabalhar com gelatina? Porque quando eu ia trabalhar com tinta, ele não aceitava, com a gelatina ele aceitou, né, e foi uma forma de pintar. Depois eu fui incorporando a tinta dentro da gelatina,
né? Então, foi uma forma de mistura também que ele aceitou. Aqui, para trabalhar a quantificação, ele não conta com palito, ele não conta com canetinha, ele não conta com isso, mas ele conta com bolinhas de bis, que é umas bolinhas que você bota dentro de um pote, ele cresce na água, e é uma bolinha geladinha, é legal, eles gostam de estourar, então dá para trabalhar, olha, colocando aqui no pote, aí separa, dá para fazer garrafas sensoriais, né, que tem alguns elementos de reforço. Aquela criança vem na minha aula sempre com o cachorro na mão, tudo bem, bota o cachorro participar da atividade, não retire esse objeto. Eu não vou desencadear uma crise, sendo que ele pode me auxiliar, né? É interessante que a gente possa observar as coisas da que a criança gosta, e desculpa, né, pessoal, eu falo criança, mas é criança, adolescente, gosta para trazer junto de uma forma de reforçar isso, né, e trazer junto para a atividade, né. Aqui, selecionei 5 bolinhas, mas eu perdi 3. Como eu vou perder 3? Estouro 3, tire de cena, né, para trabalhar matemática também. Aqui outra atividade com tinta, né, com carros e pareamento. Vejam só o detalhe de que é a mesma criança na mesma atividade. Pegando na ponta, mal e mal sujando, eu deixo para essas crianças que têm sensibilidade de toque de tinta, um lenço umedecido junto ao lado. Então, ele pegava, sujava um pouquinho, ele ia lá no lenço e limpava. Né? E aos poucos ele foi esquecendo do lenço, porque ele sabia que o lenço estava ali, ele poderia limpar a qualquer momento. Ele foi esquecendo e foi brincando mais, e chegou o momento que foi a primeira vez que ele colocou tudo isso à mão na tinta. Então, a mãe chegou até para buscar ele, foi assim, ela chorou, né, porque ela disse assim, eu já achei que jamais isso iria acontecer, né, de meu filho encostar em algo. Ele estava tendo até sensibilidade para o banho, o uso do sabonete, shampoo para lavar, por conta das questões de espuma e toque de uma textura diferente. Então, para vocês verem o quanto prejudica a gente não trabalhar na fragilidade da criança. Então, ele amava carrinhos, eu trouxe os carrinhos para trabalhar na lama de tinta, né? Então, é uma forma, claro, é bagunça. Aí, quando a gente pensa, sistema DUA de aprendizagem, é isso, vamos proporcionar isso para todo mundo. Meu Deus, Mari, tu tá louca, né? Mas é isso aí, né? Eu não preciso fazer uma coisa exclusiva para isso, porque daí começa aquele questionamento. Por que a atividade dele é mais legal? Mas por que essa atividade não pode ser legal para todo mundo também? Claro, vocês não vão fazer isso todas as vezes que vocês vão dar aula, todo o tempo, mas quando vê, uma vez por mês, é para fazer uma coisa diferente, que chame atenção e que toque nessa rede afetiva. Aqui é uma outra atividade sensorial, com uma vivência real, né? Então, como que é isso? Trabalhar, aqui é arroz colorido, eu peguei arroz, nanquim, tingi, e daí eu deixo em sacos separados para quando eu quero trabalhar classificação, pareamento, orientação, né? Aqui ela tinha que limpar com cotonete do tronco e depois pintar o tronco, né? E isso aqui é um prato, sabe essas viandas? O meu marido sempre fala que eu sou a Maria da Sucata, me chama, porque eu não posso ver coisas assim que eu posso aproveitar, eu já estou carregando tudo. Isso ali é de vianda. Uma vez eu fiz uma campanha de tampa de vianda, né? E aqui é recortado e passado fita larga transparente embaixo, que ela fica adesiva e ela gruda, né? Então, aqui foi o arroz, mas eu posso colar imagens, eu posso colar elementos da natureza, eu posso colar outras coisas, né? Aqui uma vivência real, por quê? Porque uma criança que não consegue transpor o desenho, mas ele consegue desenhar em massinha. Então, teve várias vezes que ele foi orientado, a prof dizia, ele não consegue desenhar, ele não sabe desenhar, não consigo avaliar o desenho dele. Tudo bem, ele não consegue pegar um lápis, segurar e avaliar, mas você consegue avaliar ele com a massinha? Ele fazendo desenho na massinha? Não, posso tentar. Então, foi feito isso e ele fez a mesma atividade que os outros estavam fazendo com lápis, tal, ele fez com a massinha, foi tirado a foto e os outros foi exposto o desenho pintado, recortado, montado, e ele foi a foto do que ele montou com a massinha, e ele conseguiu montar perfeitamente o cenário do que era proposto para a turma de uma forma diferente. Aqui é formas de motricidade fina, né, para pintar dentro dos espaços com cotonete, né, pareamento de cores. Que também é uma lata de leite furada com cola quente, fura
aquece a cola quente e fura e coloca classificação. Eu utilizo muito isso para trabalhar, e tem até nas salas de alguns colegas meus, para trabalhar matemática. Bota tantos palitos, tira tantos palitos, né? Então, trabalhando matemática, motricidade fina. Aqui é o pote, de novo, de isopor de comida, né, ao contrário, com a letrinha do nome inicial, e daí ele teria que frisar, então, os cotonetes que é pintado, colorido, cortei no meio, ele fica meio enviesado com a ponta, para friccionar e pulsar, né, para colocar ali. É uma criança que não pegava lápis, né, e depois do trabalho de ficar friccionando, ele conseguiu segurar o lápis, não tem ainda muita força motora de fazer o desenho, então a gente usa a canetinha que aparece mais, mas é uma forma também de explorar isso. Aqui era a Semana Farroupilha, essa menina tem paralisia cerebral, todo mundo estava desenhando, fazendo seu boneco, e ela queria fazer também, então a gente fez com massinha, com grãos de arroz, né, e o vestido foi impresso, ela fez o pé, e aqui a gente colocou palitos para ela, que ela tem atrofia, ela pudesse carregar o seu boneco. Então, todo mundo fez uma forma de boneco, ela também fez. Por fim, a turma quis fazer igual o dela, daí num outro dia a professora proporcionou todas as coisas igual o desta menina, e todo mundo fez um boneco parecido com o dela também, né. E é o sistema DUA de aprendizagem. Aqui é uma experiência, né, das emoções, então são cabeças diferentes de emoções diferentes para desenhar o corpo e como essa emoção corresponde a esse corpo, né. Aqui trabalho de motricidade fina, sequência e quantificação, então uma criança que tinha que trabalhar a sequência de números até 10, e aqui eu falo de crianças de números até 10, que às vezes estão no 7º ano e não conseguem ainda a conservação de números até 10. Então, esse menino leu o sapo. Então, a gente colocou uma imagem do sapo no Word aqui, colocou os números, e daí acabou que recorta as partes para anexar na sequência do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e monta, consequentemente, um sapo. Aqui tem cabeças de sapinho que ele botou no lago aparecendo. Também tinha 10 cabecinhas que ele poderia botar no lago. Aqui, para trabalhar a eletricidade fina, é um joguinho que eu fiz para o meu pequeno. São bolas de cores diferentes, e aqui é um papel de folha de ofício dobrado e colocado com velcro, então eu posso destacar essas partes e colocar em qualquer lugar. E aqui é um cadarço de um tênis velho para passar por dentro na sequência das cores, né, para trabalhar o tum, 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 né, que é também a forma que a gente trabalha isso, para depois você conseguir fazer isso com isso, né. Atividade de sequência das cores, então aqui são palitos, né, palitos de picolé, né, tingidos, e aqui é uma imagem no Word de palitos de picolé coloridos, então o vermelho tem que botar em cima do vermelho, o amarelo em cima do amarelo, né, fazer uma sequência. Pode ser em cima como pode ser embaixo, ó, vocês estão vendo que aqui tem a sequência, e aqui tinha uma parte, aqui essa parte de baixo que é em branco, e a criança fez essa sequência com o palito aqui embaixo. Então, em cima está a imagem, embaixo a representação. Mesma coisa aqui, eu tenho que achar a sequência correta inteira para colocar a fichinha em cima. É uma folha que foi impressa em 2 vias. Posso colocar a sequência matemática aqui? Posso. Em cada bolinha eu posso botar a quantificação de 10 em 10, de 15 em 15, de 20 em 20, não só as cores, né? Posso adaptar em cima de uma atividade já adaptada. Pareamentos de cores, então aqui também, né, aqui a gente trabalhou, essa menininha, ela gostava muito daquela música do cachorro Bingo, né, que tem na TV, então foi pegado um cachorro, esse cachorro já foi colado formas geométricas no corpinho dele, foi feito um terreno para esse cachorro, foi feita uma casinha de palito e os pedacinhos de rasgado e picoteado que ela fez para colar nos espaços, né. Aqui é uma caixa de ovo pintada, né, que eu pintei com a tinta, fiz um furinho em cima, peguei palitos para colocar no buraquinho, porém, aqui é uma fita, sabe aquelas fitas de presente, né, fita adesiva, aquelas fitas adesiva colorida para não pintar o palito inteiro, eu pintei só em cima. Para um outro menino, adaptei quantificação aqui, então, os azuis eram 5 em 5, o vermelho de 10 em 10, os amarelos de 20 em 20, e se eu botava, por exemplo, um azul, um vermelho e amarelo, ao total, quanto que você teve, olhando, né, pareando e olhando e somando, né.
Aqui também pareamento de cores dentro dos espaços, então as cores estavam aqui, teriam que parear com dosagem de cola. Aqui também pareamento de cores com motricidade fina, né, de pega de motricidade fina. Classificação, então, aqui eu de novo, né, catando potes, né, e tampas, tampa de café, tampa de refrigerante, e esses potes aqui coloridos são tampas de spray, que eu utilizei uma vez para fazer uma faixa do transtorno de espectro autista aqui para a cidade, para constar na frente da prefeitura e da escola, e guardei as tampas dos sprays, e que serviram para depois para pareamento, né. Aqui imagens de cada joaninha na sua flor, então as flores foram colocadas, depois a criança recebia cada joaninha para fazer pareamento também. Lembrando que o pareamento é a base para a questão matemática, então a gente fala, ele não sabe o número até 10, mas ele está conseguindo parear a quantidade correta, né? Está conseguindo comparar o igual ou o diferente, está conseguindo distinguir tamanhos, né? Então é isso que a gente precisa, às vezes, em vez de focar no conteúdo, focar na habilidade que esse conteúdo possa me proporcionar. Aqui também outra forma, né, de parear com cores. Aqui é um círculo de cores para colocar os alimentos em cima. Aqui foi construído junto a imagens coloridas. Aqui era uma venda de frutas, e cada pote aqui assim, ó, vocês podem ver melhor aqui, é um rolo de papel higiênico que a criança pintou em cima, foi colado, e depois cada palitinho que tem aqui tem uma fruta da cor, então aqui só tem pera, tem frutas verdes, aqui só tem frutas amarelas, que colado no palito, então eu tinha que ir lá e colocar dentro do potinho, né, para ir acompanhando. Mas foi tudo construído junto com a criança também, não necessariamente é um material que veio pronto, veio construído nas sessões para depois poder fazer a brincadeira, e depois eu sempre mando para casa, né? Para continuar a brincadeira em casa. Pareamento e classificação de cores, né? Aqui, no caso, objetos do quarto, né, por sombra, e aqui é frutas, então um palito de picolé com imagem da banana e autoimagem da banana, tem velcro. O velcro é esse, ó, pessoal, eu trouxe junto para mostrar para vocês, eu compro na Shopee ou na Mercado Livre. Ele é um velcro, se vocês não conseguem ver, me sinalizam aqui, tá? Ele é um velcro que eu compro o macho e a fêmea junto, ou pode comprar separado, ó. Macho e a fêmea é isso, que dele gruda, né, para fazer a função do velcro. Mas o que é diferente desse velcro? Ele é um velcro adesivo, ó. Eu colei ele, ó. Tá colado, macho e fêmea. E aqui em cima ele tem o adesivo. Eu tiro o papel, ó. Ó. E é essa parte adesiva que eu grudo no material, e essa outra parte que eu grudo do outra parte do material também. Então, ele acaba sendo a cola, ele nunca mais desgruda desse material aqui, né? A gente não faz mais com cola quente, porque a cola quente ela resseca, e daí ela se some do material e solta, e daí dá mais trabalho. Isso não. É fecho adesivo, né? Macho e fêmea adesivo. Se encontra, dá para comprar por metro, dá para comprar de pacote fechado, dá para fazer a festa com isso aqui. Inclusive, até em roupa ele segura isso. Na parede, se vocês querem botar quadro na parede, isso segura também. É 1001 utilidades. E aqui também a gente bota para fixar e desfixar. Então, né, eu vou brincando e vou colocando. Outra forma, já que também eu já estou falando do material, esse material ele é emplastificado, né? Dá para comprar também, claro, né, da escola. Folha de emplastificador, ó, folha que abre, então ela abre, ela é fechada aqui nessa parte, ó, aqui em cima, e eu posso anexar a folha que eu quero emplastificar. No caso aqui, eu quis emplastificar esse quarto, então eu abro a folha, coloco ela dentro. Se você não tem um plastificador, você coloca isso na mesa, debaixo de um pano por baixo, coloca isso, coloca um pano por cima e passa o ferro. Vai ficar emplastificado. Demora mais? Demora, né? Mas é uma forma. E daí, se você tem plastificadora, quem não ouviu falar ainda, essa é a minha, mas tem outras formas, tem umas pequenas que dá para portar de bolsa também, que dá para comprar, que se chama emplastificadora mesmo, né? A gente liga ela, né, no total, e você coloca a folha pela parte fechada, a parte isolada, com o material dentro, e passa que ela sai do outro lado lacrada, né? Ele sai o material bem
bem compacto. Depois você só coloca o fecho adesivo, né? E se vocês ainda não querem demorar muito com a tesoura, recomendo vocês a comprar também uma guilhotina, né? Comprar, não, professor comprar não, por favor, né? A escola, né? O CPM, Secretaria de Educação, proporcionar isso para vocês, né? Porque, né, não dá, já só do salário. Mas a guilhotina para quê? É uma forma de, ela tem a metragem ali, você pode posicionar a folha e tchum, 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 e você pode cortar de 3, 4, facilita muito o trabalho. Claro que daqui a pouco eu estou falando isso e vocês já conhecem, né? Mas eu não posso falar em adaptação sem trazer isso para quem ainda, né, não conhece ou não viu esse tipo de material que facilita muito. Aqui tem modelos de pareamento, então aqui há formas de personagens, né, de cores, de letras, né, que é uma foto que eu tirei de coisas que foram feitas, né. Então aqui, por exemplo, esse jogo da galinha pintadinha depois foi colocado aqui. Esses jogos podem ser produzidos no Canva. Você coloca a imagem e você recorta a imagem, cola em outro lugar e pinta o fundo da imagem de preto, depois ela só fazer o pareamento. Tem histórias adaptadas também, que você pode contar a história com toda a brincadeira de colocar na hora que tem que ser o personagem, né? Aqui tem formas de aprendizagem por experiência, que é aquilo que a gente fala no Dual, ó. O vermelho vai na pista vermelha, que é grande, ó. O amarelo tem 4, então 1, 2, 3, 4. 4, tem que colocar 4, é uma caixa com um buraquinho. Outras cores para colocar no buraquinho. Aqui para a criança desenhar por cima os sólidos, quando está trabalhando com sólidos. Aprendizagem matemática, ó, uma galinha com quantificação, que você pode ir colocando os números em cima da galinha. Aqui número com pareamento da quantidade. Aqui o número que você pareia a forma de como é que ele apresenta na mão, que tem a quantidade e que depois tem a escrita. É uma forma de adaptar também. Né? Aqui é uma outra criança colando. Aqui, olha só, apostilas que faço de matemática e de 0 a 50, digamos. Aqui tem aprendizagens que você plastifica, encaderna, e daí você dá para o aluno fazer, e daí você pode repetir depois, porque daí tu pega um lenço umedecido e apaga, daí tu escreve e apaga, ela é reutilizável, né? Aqui por experiência também de pegar números e parear em cima dos outros, ou botar na massinha. Outra forma de aprendizagem matemática é esse aqui para trabalhar dezena, centena, unidade. Tem um também de milhar, dezena de milhar, que você, por exemplo, vai trabalhar com o eixo da centena, dezena, unidade. Então, você pega primeiro a ficha da centena, coloca, depois você vai pegar uma ficha da dezena, vai colocar por cima, depois você vai pegar a unidade separada e vai botar na casa da unidade. Ele fica como por camadas, para a criança entender esse processo, né, do valor posicional do número, né. Aqui por quantificação e sequenciação, aqui apertar a quantidade correta. Todo esse material, pessoal, está no grupo meu de troca de material, que é um grupo do WhatsApp, que eu já passei, acho que o link pro Rui, mas eu posso passar novamente, se alguém ainda, né? E lá tem um drive, o acesso com a senha do acesso do drive. Nesse grupo, vocês vão lá e acessam, tem a pastinha separada, tem vários modelos de materiais para quem quiser, né? Prontos. Aqui uma atividade de quantificação, soma e subtração. O link está na plataforma, viu? Já está lá. Então, olha só, quantificação, soma e subtração. Então, eu posso trabalhar aqui, era a época de Copa, então eu fiz uma camisa 5 grampos, né? Então, eu botei 2, quantos faltam? Aqui também dá para fazer por subtração de cores diferentes, mesma questão. Tenho 5, então tenho 5, mas eu quero tirar 2. Tirei esses 2, quanto que falta? Né? Trabalho em motricidade fina, mas eu trabalho uma forma também de pego. Esse aqui é maravilhoso para trabalhar em caixa, adição, subtração, né, divisão, você colocar a quantidade na pecinha de encaixar, ele vai encaixando e vai somando, né, trabalhar até a questão alfabética aqui, bu e o a, mais, né, se fosse só 2 aqui, o k e o a, né, bu e o o, k e o a, boca, e aqui montou boca, né, quando junta, monta a sílaba que está desejando falar. Aqui dá para fazer por soma, né, e ter números desenhados em cada um, né, pode ser por quantidade, mas pode ser por desenho de adesivo de número. Uma forma de trabalhar fração, né, para propor adição, também proporção e adição, olha só, para fração, é espaguete de piscina
cortado nas formas que tem que ser para trabalhar fração, e aqui por proporção do número, né, é como se a gente fosse estilizar, nesse caso aqui, a escala de Cuisinart. Então, aqui para 10, tem o 9, quanto que falta o 1, né, e se eu botar esse 1 junto com o 5 aqui, eu vou ter a proporção do 6, né, então eu corto o espaguete e coloco a numeração na frente para trabalhar a proporção até 10, né. Atividade de percepção e localização, ó, aqui está a atividade impressa, emplastificada, aqui está os palitos em que ele vai montar da mesma forma que está aqui, vai desenhar as flechas da mesma forma que está aqui. Então, ó, ele colocou o palito verde embaixo, vermelho em cima, e estava desenhando a localização das flechas, né? Mesma coisa aqui mais de perto. Percepção, localização do espaço, então aqui, ó, por exemplo, 2B é um moranguinho, tem que colocar no 2B, moranguinho, né? Então, também, aqui para trabalhar a localização, por quê? Eram postes de luz para que ele tinha que jogar o carrinho sem bater na lateral, né? Também é uma questão de controle inibitório, trabalho motor. Sequenciação, atividades aqui de imitação. Eu fiz um modelo para ele fazer aqui, coloquei aqui as medidas de quanto eu queria cada pote em cada palitinho, né? Isso são todas ainda muitas atividades de representação de manuseio, ainda não cheguei lá, calma lá que eu vou chegar nas atividades de folha, tá? Não vou se apavorar, meu Deus, ela tá falando coisa de outro mundo, não, tem outras atividades ali também, tá? Aqui é uma casquinha de sorvete imaginário que imprimi, e daí eu fiz isso aqui no Canva e colei tampas de refrigerante para colocar a sequência com esses pegadores dentro desse sorvete. Quando não tem o sorvete assim, a gente faz um sorvete desenhado e coloca em cima, e aqui tá tudo bem também, né? Aqui também para trabalhar por porção, né? Motricidade fina, pega com a pinça para trabalhar dentro do pareamento das cores. Aqui também para colocar dentro do potinho. Aqui é muito legal esse jogo. Eu fiz para trabalhar e ensinar memória pro meu pequeno. E realmente, no começo ele destruiu os copos, depois ele aprendeu. Porque a mãe também aprendeu a comprar copos mais duros. E aqui em cima, então, ele ama frutas, não come, mas ama. Então, tem maçã aqui e uma maçã lá. Então, ele tinha que pegar uma maçã e colocar dentro do outro copo. Então, ele aclopa. Tchup, tchup. Então, eu fiz o parzinho e tirei da cena. Fiz o parzinho e tirei da cena. Nada mais é do que jogo de memória, só que de uma forma invertida, porque depois a gente só vira e procura a outra pecinha, né? Aqui, por experiência, esse aqui é o material que vem, né, próprio. É uma caixinha, né, ele até tem braille para cegueira. A quantidade, lá tá a quantidade que vai corresponder para depois fechar o potinho. Mas é um material bem legal. Aqui é massa parafuso colorida pintada, palito de churrasco, e daí a massa parafuso vai colocando dentro do que corresponde à cor que eu quero, ou a quantidade que eu desejo para aquela criança, para trabalhar a quantificação. Mesma coisa aqui, tantas massas aqui, tantas bolinhas da tal cor aqui, tantas bolinhas de tal cor aqui. Aquelas mesmas que eu comentei antes das bolinhas de Irbis. Mesma coisa, ó, tô trabalhando com movimento de pinça num quadro de escreva paga pequeno, colocado em cima da mesa, onde eu desenhei o que eu queria para ele quantificar aqui. Dessa forma aqui também, ó, para colocar o número que eu faço a representação com o número da quantidade. Aqui você pode estar fraquinho, mas pode ver, tem um velcro aqui. Mesma coisa, ó, tem 10 latas de leite, essas latas, elas têm um número aqui, tá, dá para ver pelo espelho, um número identificado, com as mãozinhas que tinha que colocar em cima, com aqui foi pedido para ele procurar o número correspondente para colocar em cima, e ainda foi feito bolinhas de massinha da mesma cor do número para colocar em cima da latinha, depois foi aberto e colocado dentro. Então, quanto que foi trabalhado nessa atividade matemática? Agora, atividades para cálculos, ó, são atividades de pranchas montadas para trabalhar a base da multiplicação, né, aqui. Então, como é que vai ser feita a multiplicação, como que eu faço a multiplicação, onde que vai parar a casinha, né, onde que vai o número, ó. Por exemplo, aqui vai ter um número, aqui vai ter o meu multiplicador. Esse vezes esse dá tanto, vai tanto aqui, o outro sobe lá em cima,
né? Mesma coisa aqui, ó, soma. Vocês podem ver que aqui tem identificado o que é unidade e o que vai ser dezena. O que é unidade, o que é dezena, o que é centena, por cores diferentes. Subtração, né? O que é unidade, o que é dezena e o que é... Por que tá a bola aqui? Para pegar, o canetão escreve apaga para fazer e ocupar várias vezes. Eu posso botar o cálculo, a criança resolve, boto outro cálculo, a criança resolve e apaga. E posso, antes dela apagar, transpor no meu caderno, que não tem problema nenhum para ficar registrado. Então, aqui tem, eu tenho 10 menos 8. Então, aqui vai emprestar para cá, não vai valer mais isso, vai valer tanto, né? Adição, mesma coisa. Tem 5 mais 5, dá 10. Então, o 0 vai aqui, o 1 vai aqui. Mas esse 1 não pode ficar aqui, ele tem que subir lá em cima. Então, quando ele sobe lá em cima, eu risco ele daqui, porque só vai valer esses dois. O vermelho é proibido. Então, eu posso ir mostrando também essa forma de subtração. Que outras formas de quantificação com a base 10, né? Isso aqui eu fiz na época da pandemia. Eu não, eu ajudei, mas quem tem que dar o mérito para o meu marido mesmo, né? Que ele pegou uma madeira, furou tudo com parafusadeira, as tampas de garrafinha colorida que eu fiz uma campanha com os professores, eles deixaram lá e eu peguei, foi furado para a gente trabalhar o ábaco, né? Daí, unidade, centena, dezena, milhar. Então, eu girava a quantidade de tampinhas que queria para montar um número. Aqui é uma máquina da soma, atrás tem os papelzinhos, então eu coloco 4 mais 3, então lança 1, 2, 3 papel, agora mais 4, pego os papelzinhos lá atrás, 1, 2, 3, 4. Quanto que deu o total aqui nessa caixa? Né, deu tanto, deu 7, deu 10, né, a conta que você fizer, né, então é manuseável, né. Mesma coisa aqui, eu quero 2 peixinhos, eu coloco 2. Agora eu quero mais um peixinho, vou pegar mais um peixinho e botar aqui. Quantos peixinhos deu o total? 3. Então, 1, 2, 3. 3 peixinhos. Aqui, atividade de sequência, quantificação e nomeação. Então, eu boto o quadrado, quantas partes eu preciso para montar esse quadrado, tem hexágono, tem trapézio, tem várias imagens. Aqui, de classificação de animais que voam e animais que voam, não, desculpa, animais que nadam e animais que andam. Então, os que andam vão aqui, os que nadam vêm aqui, né, para colagem. Conceitos bases, que às vezes a gente acha, como eu sempre digo, a criança ganha grande de tamanho, mas às vezes tem conceitos bases que ela tem 10, 12 anos e ainda não consegue. Então, na questão matemática, antes de trabalhar tal habilidade, eu preciso ter essa habilidade básica. Então, maior, menor, aqui para trabalhar, né, a divisão, então, tenho tantas laranjas, vou dividir em tantas bacias, quanto vai ficar? Então, eu vou largar as laranjas desenhadas aqui dentro, e daí eu vou dar minha divisão total. Apago tudo e começo de novo. Então, é um livrinho da divisão. Aqui para trabalhar a motricidade fina, né, com os números, então brinca com o carrinho, depois pode desenhar com a canetão. Aqui é uma forma de representação com a base 10, tenho tanto aqui, tenho tanto aqui, tenho tanto aqui, né? Quais são os números ímpares? Você estava trabalhando também número ímpar e par, né, que deu a soma total. Esse número aqui é um número par ou um número ímpar? Aí tem a tabelinha de cola, né, que nada mais é uma forma de apoio visual para a criança resolver. Aqui é a aprendizagem por experiência, então, quando vai trabalhar script, né, letra maiúscula, o A, então eu pego o script e coloco dentro do A, é o mesmo A, né. Aqui, por exemplo, para trabalhar a leitura, a palavra é sapo, aqui tem a imagem do sapo, então, qual letras estão faltando? É num quadro, onde a criança ia escrevendo e apagando. Aqui é uma forma de trabalhar a sílaba tá, né, para não, a criança que tem dislexia, às vezes fica no dá, né, eu troco o d pro t, então, para trabalhar o tá, então eu troco iniciais, bota, tata, lata, e aqui vai andando as diferenciais, né. Isso aqui, modelo da internet, é um rolinho daqueles de papel, né, de papel toalha, e você pega um outro rolo de papel higiênico para colocar dentro, em cima, né, por cima do rolo de papel toalha, e com as letras que você quer trabalhar, né, ou você pode fazer o próprio rolinho com grampeador mesmo, já impresso no papelzinho. Daí vai girando e formando palavras.
Aqui, construção de leitura, então aqui, né, aqui questão de São João, ó, imagens, está procurando lá né, esse jogo aqui é esse aqui, as imagens ele coloca aqui, por exemplo, aqui era uma sanfona, ele vai procurar a palavra sanfona, risca e apaga, né, aqui é trabalhando a pátria, né, partes separadas também, aqui lendo e marcando, então, achei o leão, onde é que tá o leão? Tá, risquei o leão. Macaco, risquei o macaco. Agora, interpretação, ó. Bernardo adora sorvete. Quem que é o Bernardo aqui que tá comendo sorvete? Ah, é esse, vou pintar de azul aqui. Né? São formas de trabalhar a interpretação também. E a gente não dá para presumir competência, pessoal, porque quem diria que uma criança não verbal aprende a ler? Eu mesma, né? Achei que meu filho não iria ser alfabetizado. E tá alfabetizado. Então, às vezes a gente pega, mas por que eu vou dizer isso? Ele não consegue. Mas vamos tentar dar para ver se ele consegue, até quanto ele consegue. Ele não conseguiu isso, mas ele conseguiu até metade. Vamos no próximo adaptar essa metade, né? Para a gente conseguir ver também esse potencial, porque às vezes a gente mesmo bota barreiras nesse potencial sem conhecer realmente, né? E falo como mãe também. Quantas vezes eu pensei, mas será que ele vai conseguir fazer isso? Quanto que ele vai conseguir fazer aquilo, né? E consegue, nos surpreendem, né? Nos surpreende. E que bom que nos surpreendem, né? Para ver como a gente também às vezes pensa pequeno. Uma atividade de experiência, então, olha só, questões de alfabetização, tinha uva, tinha que escrever uva, né? Então, ele pegou a uva para escrever a uva, pegou a letrinha, fez a massinha para colocar em cima, né? Essas são atividades por experiências e vivências, né? Aqui para trabalhar questões de dislexia, a troca do t e do d, né? Riscando sempre aquele que aparece, né, no dado. Para trabalhar substantivo, adjetivo e verbo, ó. As crianças estão brincando, então, qual que é o substantivo aqui? Já está grifado, né? Qual que é o adjetivo? Qual que é o verbo, né? Então, já está grifado o que vai ser cada um, mas a criança vai ter que procurar o que é um adjetivo, o que é um substantivo, o que é um verbo e colocar. Monta frases, então, vou trabalhar frases, ó, Alain lava as mãos com sabonete, então, aqui tem a parte do Alain, tem as mãos lavando dele com sabonete, então, essa é a imagem total, e aqui é a imagem fragmentada, aqui vai ter o Alain, aqui vai estar as mãos lavando, e aqui vai ter um sabonete, né, para trabalhar essa parte fragmentada. Nomeações e rimas, então, também eu posso trabalhar, ó, janela, panela, então, essa rima com essa, que rima com aquela. Então, ler também e colocar rima. Esse é o Adriano, que toca piano. Então, também dá para trabalhar com imagens, né? Aqui uma base de atividade para se sentar. Então, essa aqui é uma menina com paralisia, ó, com uma forma como comentei com vocês de como ela pega o lápis também. E aqui é uma prancha que vem do governo, mas ela foi realmente adaptada para organizar a altura. E aqui foi fixado mais prendedores para segurar a folha. E essa base para sentar é uma calça jeans da minha mãe, que eu enchi de espuma, costurei aqui, e aqui foi amarrado, né? Porque daí essa amarração eu consigo amarrar ela nela para fazer um círculo, para passar entre as perninhas dela, para colocar contra a parede, ela sentar e apoiar, e ela não cai, né? É uma forma de levar para o parque, é fácil, é leve, tu carrega em tudo que é lugar. Inclusive, as pessoas se assustam quando você anda com essas meia perna por ali. Já teve gente que se assustou na escola, meu favor, que susto que eu também, né? E era só o material mesmo. E agora, né, também adaptações de atividades impressas. Então, assim, eu estou trabalhando lá, né, a questão das camadas internas da Terra. Então, o que é essa camada? Aqui eu já tenho uma pista visual da criança escrever, né, isso aqui é uma opção 1 dela própria escrever. Aqui é uma opção 2, que ela vai ter a pista visual da onde escrever, né, para olhar e se basear e fazer. Aqui tem uma outra possibilidade, né? Uma terceira possibilidade das respostas estarem aqui, ter uma dica visual, mas ela vai recortar e colar onde está. Isso é uma forma de adaptar. Enquanto os outros vão estar lendo, né? Não quer dizer que ela não vai conseguir ler daqui a pouco, mas ela entende auditivamente o que
né, não consegue ler, mas ela entende a explicação. Mas na hora de resolver, também tem uma certa fragilidade de conseguir escrever. Não consegue, mas então eu vou adaptar de forma recortando e colando. Aqui também, ó, modelos de rotação da Terra, de translação da Terra. Então, aqui, ó, qual que é? Marque com X, né? Qual que é deles, né? Outro aqui, ó, modelo de adaptação de leste, norte, sul e oeste. Então, aqui, o que que é a casa, a boca, o bule e a bola? É para mim solicitar para a criança. Olha só, o sul está a boca. Onde é o sul? Ah, é aqui. No norte, ele vai estar olhando para a casa. Onde está a casa? Ah, tá aqui, né? Para colocar os elementos que estão também ao sul, ao norte. Então, quem está ao sul? A boca está ao sul. Ao norte está o quê? Está a casa, né? E assim vai. Aqui partes de uma planta, então, ó, aqui tem a função de tudo que você quer trabalhar, as partes da planta estão aqui, e essas partes são recortadas e dadas para a criança ler, ou você ler com ela e dizer, ó, essa parte tá, onde que vai? E vai colar correspondente à explicação. Aqui uma outra opção, então, olha só, meios de comunicação, se é falado, visual, escrito para a criança, botar com X. O jornal impresso, ele é o quê? Ele é escrito, mas ele também é visual, né? Então, marca o X da forma de comunicação que ele é também. Aqui, utilizando os pictogramas até para dar o enunciado, ó, o movimento de rotação da Terra dá origem aos, né? Daí você pega as gravuras para colocar dentro de cada um correspondente. Esses pictogramas, pessoal, tem bastante atividade com pictogramas, sim, porque são pictogramas que às vezes as crianças que utilizam em programas de comunicação têm, então elas estão, do acesso delas também, facilitando a compreensão do enunciado da atividade. Então, aqui também nós temos alternativas, então, as respostas de assinalar, que são a forma mais fácil de adaptar para quando você tem uma prova também, né? Uma forma mais fácil de adaptação. Aqui uma outra forma, né? Olha só, vamos ajudar o nosso planeta. É nosso planeta? É uma pergunta, desculpa. Ele está em perigo. Então, lixo orgânico, lixo reciclável. Recortar e colocar cada parte aonde é o seu devido lugar. Muitas dessas atividades, professores, anotem aí. Tem um site que se chama Atividades para Educação Especial. www, tudo junto, Atividades para Educação Especial. Posso mandar no WhatsApp depois para o Rui também, ele colocar ali. Esse site, vocês podem botar a busca ativa lá e colocar, por exemplo, atividades com partes do corpo. E ele vai trazer muitas atividades adaptadas, né? Inclusive essas aqui, que tem esses pictogramas, eu peguei de lá para mostrar para vocês. E não vai ter tudo, às vezes, conteúdos muito específicos, mas tem bastante coisa lá. E bastante coisa está baixada e colocado já também no Drive. Aves, olha só, estou trabalhando aves, né? Algumas árvores específicas que foram no trabalho das crianças. Então, a descrição do bico e alimentação. Isso aqui é para recortar e colar, cada um no seu devido lugar. Aqui para ordenar, né? Ó, ordene o que encontra na cidade e no campo. Então, o que é da cidade e o que é do campo, né? Para colocar exatamente no lugar. Da figura recortada, a criança ajuda a recortar e coloca. Mesma coisa aqui, né? Outra forma de assinalar qual que é a resposta correta. Aqui é aquela forma de representação que eu falei de paralelo, né? Quando eu estava comentando antes. Então, olha só, os poríferos, eles têm a estrela do mar, ele é um porífero. Então, aqui tem a dica visual e aqui é onde a criança vai colocar a resposta. Então, poríferos, número 1, estrela do mar, então vai colocar o número 1 aqui, porque ele vai conseguir ver onde está a estrela do mar para colocar relacionado no espaço. Modelo de adaptação de atividades matemáticas, ó, para trabalhar números vizinhos, recorta e cola. Aqui para trabalhar a sequência numérica, então eu tendo uma regra, uma régua, para ele visualizar a sequência, né?
Aqui para pintar o inicial de cada desenho, né, que o desenho tá aqui. A letra, né, indicada, isso aqui acontece muito para quem tem dislexia, e questões de alfabetização, de transtorno de aprendizagem, troca muito, muito isso, inclusive muitos erros aqui, porque eles começam a olhar e quando vê tá tudo misturado, e na visualização deles tem muitos discursos de quem tem dislexia, que eles enxergam as letras dançando, né, então quando vê eles estão pintando o que nem é, né. Aqui tem um modelo de adaptação que eu quero mostrar para vocês, um passo sem adaptar com passos de adaptação de diferentes níveis, tá? Então, essa atividade, ela tá sem adaptação. Ó, complete as frases com as formas verbais de acordo ao tempo indicado entre parênteses. Então, plantarão, instalaram, estudei, plantaram, estudarão, assistirá, instalarão e assistiremos. Então, ele tem que ler a frase e colocar o tempo verbal, né, de acordo ao que está aqui nesse espaço, né, e o que o parêntese solicita. Né. Essa é uma atividade de tempo verbal. Como que eu posso adaptar essa atividade? Então, aqui vamos ver o primeiro modelo. Primeiro modelo, uma adaptação de objetivo com um layout. Então, assim, é as mesmas perguntas que estão lá em caixa alta, com a possibilidade de escolha. Então, você vai ler, e qual das duas se encaixa melhor nessa frase? Os professores plantar uma árvore na praça, ou os professores plantaram uma árvore na praça? Então, escolhe, coloca, tá? Aqui, outra adaptação, igual aquele lá, com um layout e um vocabulário a mais, né? Que além pode copiar ou pode recortar para colocar aqui dentro, né? Aqui já é uma adaptação com tudo aquilo que tinha e com apoio visual. Então, eu comer muita pipoca ou eu comi muita pipoca? E o que é o apoio visual? É a pipoca. Ele está lendo uma frase com o apoio do que tem que colocar dentro com o apoio visual. Então, tem todos esses aqui, esses apoios. E aqui já diz que ele quer o verbo no pretérito perfeito. Usando, ele já está dando a localização do verbo que necessita utilizar. Aqui, ele está com uma dica. Eu gostei da música. Faça assim. Complete usando o pretérito perfeito no quadro. Faça assim. Eu gostei da música. Aqui é a música. E aqui está o X do gostei. Então, agora é sua vez. Eu, daí, comi, e vou colocar o comi aqui, muita pipoca. Né? Então, é um outro tipo de modelo de adaptação que dá para trabalhar as questões dos tempos verbais. Generalizando para outras questões também. Aqui, para completar a frase. Eu tenho que completar a frase com os rótulos, né? E o que fica mais fácil? Eu grifei a escrita, procurando já um rótulo que eu sei que quando eu vou ler, eu vou, isso é uma pasta de dente. Então, eu escovei os dentes com a pasta de dente Tandy, né? Todos os dias eu tomo, o que eu tomo aqui? Eu tomo Nescau, né? Então, eu já dou a resposta com um apoio visual aqui em cima. Mesma coisa aqui, uma atividade adaptada para interpretação textual. Então, aqui um foguete, ó. Este objeto parece com, ele está apontando, ó, vermelho, ó. Este, está apontando. Ele se parece com o quê? Com isso, com isso ou com isso? Ah, daí a criança assinalou, foguete. Qual é o nome do objeto? Reparem o espaço que tem, e tem também um indicativo de onde ela tem que responder. Qual é o nome do objeto? Ah, é um avião? Não. É um foguete? É. Então, risquei. O foguete foi construído com garrafa e aqui, vidro, aço inox ou plástico. Ele vai olhar e vai assinalar, tá? Então, qual o meio de transporte mais veloz? Aí vai olhar de novo e vai assinalar. Tudo aqui corresponde ao foguete, mas tem perguntas. Ah, pode ler? Pode, vai ser mais fácil? Vai. Dá para dar essa atividade para uma criança que não sabe ler? Dá, porque ela interpreta. Então eu posso perguntar para ela e ela vai me responder e eu vou dizer, ó, aqui está escrito plástico que você disse, então vamos fazer um X aqui, né? Então também dá para ser usado.
Aqui para trabalhar sistema monetário, ó, ligar o igual, né? Aqui também para ligar o igual, já junto com a notinha, né? Aqui tá o valor em escrita, aqui tá o valor, né, simbólico, aqui tá em escrita para ler, né? Isso, alguns modelos que eu trouxe. Agora eu quero mostrar para vocês algum modelo de suporte. O que é o suporte? Suporte que a gente tem, às vezes, para pintura, para alguma criança que tem alguma dificuldade motora. Então, aqui é uma esponja, que é tirada aquela parte verde da esponja, rasgada fora, aí você dobra ela no meio e coloca na pinça do grampo de roupa. Se você não quer que a criança fique apertando, desapertando e caindo, passa uma cola quente e ela fica uma forma de pintura maior do que os pincéis que a gente tem para trabalhar em pintura em grande escala, né? Aqui, para não misturar tinta, né? Ficar misturando a tinta, bota uma tinta em cada faz um buraquinho aqui, isso aqui é uma tampa de lata e com tampa de garrafa para poder pegar a tinta separada. Aqui é suportes para a gente poder jogar baralho. A gente utilizou esse aqui com a minha pequena lá em casa, porque ela pegava e tudo junto. Então, era uma tampa maior com uma tampa menor fixada, e daí aqui ela vai encaixando as coisas para poder segurar. Depois foi passado para esse, depois foi passado para esse, agora não utiliza mais, né? Tem bastantes dos adolescentes que atendo que necessitam desse suporte para conseguir segurar a carta. Aqui é um suporte de pega de lápis, então, olha só, com um grampo de roupa, pega o grampo, coloca, né, para dar sustentação, porque às vezes a criança pega o lápis assim, ou pega o lápis assim, ou pega o lápis assim, porque não sabe o que fazer com os dedos, né, porque a ordem geral de pega de lápis, geralmente a criança começa assim, ó, bebê, né, até 2 anos, que vai passando para cima, que vai refinando para cá, que vai refinando para cá, até chegar à pega correta, né? Ou pega assim correta, ou tem gente ainda que pega aqui, tá? Mas a utilização do grampo é justamente do que é que eu vou fazer com esses dedos aqui. Eu seguro o grampo e daí eu consigo manusear melhor o lápis. E aqui tem uma explicação também com um rabicol, uma borrachinha. Crianças com sensibilidade sensorial não suportam isso, né? Mas eu já utilizei para quê? Porque ele não segurava essa parte aqui. Então, automaticamente a borrachinha puxa para cá e te faz você ter que segurar o lápis para poder funcionar, né? Outro tipo de suporte aqui para trabalhar para motricidade fina, não necessariamente de comprar um grupo de roupa com palito de churrasco, né, que faz as pegas. Aqui, quando não consegue segurar um garfo maior, até nas questões de alimentação, escova de dente, né, é espaguete. Aqui, para pintura, quando não consegue pegar, geralmente quem tem paralisia, que tem essa, né, atrofia, pega a bola inteira e consegue fazer, né, furar do pincel fora a fora para conseguir fazer a pintura. E também para questões de quem tem sensibilidade auditiva, são protetores de movimento, de ruído, né, da cadeira, quando tem muito barulho, para mexer. E aqui é um elástico para quem tem, às vezes, para quem tem hiperreação, né, de atividades, não consegue controlar controle inibitório, então fica com o pé lá. Eu recomendo comprar um elástico grosso e fazer um furo na cadeira para conter esse elástico, porque esse mexe, desce para baixo, né? Desgasta. Então, frente a tudo isso que eu mostrei para vocês, algumas possibilidades, tá? De adaptação. Tem uns programas também que, né, eu vou passar para o Rui os nomezinhos. Eu trago essa mensagem, então, para encerrar esse momento de hoje de fala, não, né, de escuta de vocês. Se você tem alguma dúvida, podem escrevendo, que eu posso auxiliar também, no que eu puder auxiliar. Mas eu trago essa questão assim, se a gente pensasse nesse lápis por inteiro, né, adaptar é ver as possibilidades onde muitos enxergam só os problemas. Então, o que é adaptar? É isso mesmo, né? Eu tenho um lápis, ele quebrou. Ah, que problema, vou jogar o lápis fora? Não, eu posso fazer 2, daqui a pouco eu posso fazer até 4, né? Tirar essa borracha, fazer dos 2 lados. Mas é pensar numa possibilidade, é adaptar, é ser resiliente. No momento que eu começo a adaptar, trazer isso para o meu meio, dar a possibilidade para esse estudante. Eu lembro que numa fala anterior que eu estive aqui conversando com vocês, que teve um slidezinho que eu coloquei de um espelho de fala, que tinha lá
reflexões, e uma das reflexões era, né, se às vezes eu me sinto imponente de não saber o que fazer, o que sobra para essa criança que está ali esperando, né, o meu retorno? E eu entendo e acolho todas as questões do professor da sobrecarga, do adaptar, de fazer atividade a mais, né, que às vezes a gente não tem tempo suficiente, não tem horas de planejamento suficiente, é muita demanda disso, daquilo, né? Entendo, mas a diferença de quem vai fazendo a inclusão sempre vai estar quem está na ponta. E quem está na ponta é o professor da sala de aula. O resto todo é um apoio, mas quem vai fazer a diferença é quem está ali, é o professor que está ali fazendo essa interlocução com o aluno, esse monitor, e é quem essa criança vai lembrar, é quem essa família vai ser muito grata, né? Porque a gente passa por vários educadores, né? Eu falo enquanto mãe também, passo por vários profissionais, tanto na área clínica das terapias do meu pequeno, quanto na área dos professores, e a gente vê a dedicação de cada um, que também é do perfil de cada um, né? Um conseguiu se esforçar mais, outro não conseguiu, outro teve mais dificuldade, pediu mais ajuda, outro preferiu não pedir ajuda, a gente também respeita isso, né? Mas é tão legal, é tão gratificante vocês terem também esse outro olhar quando vocês às vezes pensam assim, nossa, a família não valoriza. Gente, a família valoriza. A família que sabe valorizar, valoriza muito quando vê o caderno do aluno que foi pensado naquela atividade para ele, sabe? Então, é esse o recadinho que eu queria deixar com todo o meu carinho para vocês. E agora, vocês ficam à vontade para alguma dúvida. Maristela, olha, eu acho que não tinha jeito melhor para a gente encerrar essa semana. Meus parabéns pela tua muito legal. Estivemos praticamente 100 pessoas, posso dizer, presentes entre o Meet e o pessoal que está assistindo pelo YouTube, né? Eu tenho certeza que o pessoal preenche uma listinha aí de presença, né? Mas meus parabéns. E esses detalhes que a gente ainda não tem lá na plataforma, é só você me passar, né? Eu coloco para eles. Bem tranquilo. Já deixo tudo sim. Eu agradeço e qualquer coisa que, né? Se alguém tem alguma dúvida que queira perguntar, ficam bem à vontade também. Eu acho que dúvida, se nós começar a falar agora, Maristela, isso vai. Tá bom. Mas assim, pessoal, lá na plataforma, agora quando postar a gravação, lá tem um fórum, onde vocês podem colocar suas dúvidas lá, certo, Maristela? E a gente pode acompanhar eles por lá daí. Colocando as dúvidas lá, a gente pode ir repassando e conversando sobre isso. Tudo bem. Então, uma boa noite a todo mundo, bom descanso. Obrigado novamente, Maristela. Imagino, sempre às ordens. Um abraço para todos. Obrigada, eu.